E agora? Gente, então, essa disciplina de maneiras e costumes é como se fosse, dentro do campo teológico, um estudo da cultura, um estudo dos costumes, um estudo dos rituais, daquilo que era o dia a dia do povo do tempo bíblico. Por isso que é uma matéria tão importante, é uma disciplina tão relevante no campo da teologia. Por exemplo, quem nunca ouviu falar daquela discussão lá? O galo cantou. Jesus falou para Pedro, lembra? Antes de você me negar 3 vezes, o galo vai cantar. E aí o que ocorre? Alguém diz, será que era bicho? Será que era uma trombeta? Mas não criava-se galinha e galo em Israel. Então não pode ser galo. Será que é galo? Lembra do fundo da agulha? Será que é um buraco na parede? Será que não é? Será que Jesus estava falando da agulha mesmo de costura? Então essas questões, elas são difíceis de nós compreendermos hoje, porque nós estamos há 2000 anos do Novo Testamento e 3.500 anos, por exemplo, de quando Moisés escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. É muita distância, não é, gente? É uma distância geográfica, cultural, todos os aspectos muito grande. Então, esse estudo de maneiras e costumes vai nessa direção. É por isso que o subtítulo do livro é esse: Conhecendo a cultura e os hábitos do povo de Deus. E a nossa proposta hoje é a unidade 1. Nós vamos falar da família como projeto de Deus. Quem aqui faz parte de uma família? Glória a Deus, todos nós. Independente do tamanho da família, independente de quantos membros, independente do histórico, independente da árvore genealógica, todos nós fazemos parte de uma família. E a ideia de família não começou hoje. A ideia de família não começou em 2023, não começou em 1900 e pouco, lá quando nós nascemos, nada disso. A ideia de família, ela tem a sua origem em Deus. É por isso que nós vamos estudar a formação social e a importância bíblica da família aqui no capítulo de número 1. E a primeira coisa que eu queria pensar com vocês é esta perspectiva bíblica de família. Por quê, irmãos? Hoje existem muitas ideias de família, sim ou não? A família começa quando se une um homem e uma mulher. Já é uma ideia diferente do que ideologias modernas pregam sobre família. Então, nós vemos no texto bíblico, no texto sagrado, uma perspectiva de família que teve origem com o primeiro casal. Quem eram, pessoal? Então, o primeiro casal, Adão e Eva. Gente, qual foi a ordem que Deus deu para Adão e Eva no princípio ali, quando os criou? Os irmãos lembram? Deus dá 2 ordens para eles, está aí na tela: crescer e multiplicar. Por isso que Deus disse para eles: frutificai e multiplicai, e dominem sobre a terra. Então perceba, a perspectiva bíblica de família tem a ver com crescimento, tem a ver com frutificação, tem a ver com multiplicação. Como é que chegou a 2 bilhões de pessoas a população mundial, da qual nós fazemos parte? Porque Adão e Eva
atendeu a ordem de crescer e multiplicar. Vocês imaginam se Adão e Eva, como família, decidem não multiplicar? É claro que eram os primórdios, talvez eles não tinham nem mesmo a compreensão de que através da sexualidade a Eva engravidaria e como seria todo aquele processo. Talvez eles nem tinham total compreensão de como seria a gestação, 9 meses e a barriga cresceria e teria o parto. Talvez eles nem tivessem total compreensão desse processo para o nascimento de uma criança. Porém, quando o primeiro filho nasceu, quando nasce Abel, quando nasce Caim, quando nasce o Sete, quando eles têm os primeiros filhos, Adão e Eva já começam a perceber que a ordem que Deus havia dado de crescimento e multiplicação estava sendo executada, estava sendo obedecida. Hoje, irmãos, muitas famílias, muitos casais, e aí é claro que cada pessoa tem um histórico, muitas pessoas sofreram vários problemas, infância, criação, falta de família, mas nós vemos muitos casais, até mesmo de cristãos, que não é que a mulher ou o marido tem algum problema para gerar, não. Eles decidem diretamente e propositalmente não crescer a família e não multiplicar-se. É claro que hoje é um contexto completamente distinto, ninguém vai gerar 30 filhos igual alguns personagens bíblicos, mas o propósito divino para a família e aí a união do Adão e da Eva não era só o companheirismo, por mais que era importante, não era só a amizade, por mais que era importante, não era só a satisfação sexual que Deus criou para dentro do casamento, que também era importante, mas também era a ideia de Deus a multiplicação, o crescimento dos povos, o crescimento das famílias. Então fica claro, irmãos, essa perspectiva bíblica sobre família, amém? Vamos avançar. Qual que era a ideia de Deus quando criou a família? Heterossexualidade, monogamia e unidade. Gente, o que é heterossexualidade? É quando o macho tem atração pela fêmea e a fêmea é atraída pelo macho. É o desejo ao sexo oposto. Esse é o princípio que Deus criou para as famílias desde o Gênesis. Outro ponto, monogamia. Mono sempre dá a ideia de monogamia. É a ideia de Deus que o casamento seja entre apenas um homem e uma mulher. Irmão Micael, Abraão teve Agar, Jacó teve 4. A poligamia, calma aí que a gente já vai chegar daqui a pouquinho. E vamos entrar nesse negócio que é muito legal, essa cultura da poligamia no contexto bíblico. Mas que já adianto, não era o propósito divino. Por fim, aqui, a ideia de Deus era que a família vivesse em unidade. E unidade, irmãos, não significa 3, 4, 5, 15 cabeças concordando em tudo. Não é isso que é unidade. Porque existe entre os seres humanos aquilo que é a diversidade, sim ou não? Quem aqui acha, olha só, hein, um exemplo bem bobinho. Quem aqui acha que refrigerante zero é muito mais gostoso que refrigerante com açúcar? Tem alguém que acha isso? Eu sei que ele faz mais mal do que o outro. E aí, talvez seja por costume que alguém vai dizer, não, prefiro o sabor do refrigerante zero.
Quem aqui toma café com açúcar? Quem toma sem açúcar? Depois que acostuma, não parece que não faz diferença, Júnior? Acostumei. Parece que nem faz a diferença ali. Agora, por que isso, irmãos? Porque são diversidades de gostos. E aí a gente poderia falar de várias cores, de várias coisas. Olha, que cor você prefere? Alguém vai dizer, eu gosto de azul, outro vai dizer, eu gosto de verde. E alguém diz, eu gosto da cor branca, eu gosto da cor preta. Porque isso é diversidade. Agora, a unidade, e isso também é aplicado para a unidade da igreja, do corpo de Cristo, a unidade ela pode existir no meio da diversidade, não tem problema. Desde que essa diversidade não atrapalhe nos propósitos fundamentais do que é a unidade. Ou seja, temos uma família. O marido gosta da comida quente, a esposa talvez gosta da comida ali morna para fria. Esse tipo de divergência de pensamento vai prejudicar o núcleo familiar, vai causar um problemão, vai gerar uma desarmonia dentro do lar, se eles forem maduros para conviver com isso? Vai quebrar os princípios da palavra de Deus porque um gosta de comida quente e outro de comida fria? Não. Então essas diversidades poderão ser respeitadas tranquilamente e o núcleo familiar permanece bem, permanece unido. O problema é quando a diversidade ocorre em questões fundamentais. Por exemplo, eu quero servir a Deus, vamos buscar a Deus em família. Não, esse negócio de buscar Deus, isso não serve para nada. Aí já são pontos que começam a dificultar. Então, queridos, a ideia de Deus é que a família viva em unidade. E por fim, nós precisamos compreender, para entender a ideia de família na Bíblia, essa diferença de família nuclear para a sociedade neotestamentária. O que é a sociedade neotestamentária? É o modo de família que existe já no Novo Testamento. Você quer ver um exemplo disso? Você não vai ler no Antigo Testamento. Você não vai ler que um profeta, um sacerdote, um rei tinha uma sogra morando na sua casa. Você não vai ler isso. Não tem. A bem da verdade, a maioria dos profetas, por exemplo, Elias, Eliseu, alguns exemplos, provavelmente nem casados foram, nem casados eram. Agora, no Novo Testamento, nós já temos a sogra de Pedro na casa de Pedro. E provavelmente a casa não era dele, era da sogra, lá em Cafarnaum. Por que isso, gente? Porque no Antigo Testamento a ideia de família era uma família nuclear. O que é uma família nuclear? É mais ou menos aquele sistema feudal que ocorria antigamente. Pense que aqui é uma cidade e aqui mora o Pedro. Pedro e Maria, vamos pensar o casal. No terreno do lado, mora o pai do Pedro e a mãe do Pedro. Aqui no terreno do lado, mora a mãe e o pai da Maria. E aqui do lado mora a irmã da Maria, aqui do lado mora o tio do Pedro. Por quê? As pessoas moravam no Antigo Testamento relativamente próximas umas das outras. Igual era a cultura antiga de todos os países. As pessoas moravam ali, o núcleo familiar moravam próximos. Você quer ver um exemplo disso? A Bíblia diz que quando Elias achou Eliseu, Eliseu estava trabalhando com os bois. A Bíblia diz que Eliseu pegou naquele momento e foi até a casa dele. Se fosse longe, não dava para ter ido em casa. Como era tudo relativamente perto,
Eliseu vai até sua casa para despedir do seu pai, para matar os bois, para fazer um cozinhado ali para o povo e seguir viagem junto com o profeta Elias. Por que isso, queridos irmãos? Porque o núcleo familiar, as famílias eram nucleares. As famílias viviam muito perto, muito próximas, muito juntas. Agora, no Novo Testamento, isso já muda. Irmãos, o Novo Testamento, o que existe de família já é algo mais parecido com a nossa realidade. Já é algo mais parecido com o que nós vivemos. Famílias menores. Você quer ver um exemplo disso? A família de Jesus não era uma família absurdamente numerosa. A Bíblia cita ali José e Maria, cita Jesus, depois cita Judas, Tiago, não me lembro agora se tem algum outro irmão do sexo masculino, e fala que ele teve irmãs também. Mas provavelmente não era uma família que chegava a 10 pessoas. Vamos pegar a família de Jacó? Era ele, mais 4 mulheres, doido Jacó, né? 4 mulheres, ele mais 4 mulheres, e aí fez 12 filhos. Olha a diferença. Essa família lá, família nuclear, famílias próximas. Exatamente, famílias que viviam em núcleos próximos, famílias que viviam muito juntas, muito perto. Pode anotar dessa forma. E aí, queridos irmãos, no Novo Testamento nós já temos uma sociedade mais parecida com a nossa. E aqui dentro do capítulo 1 ainda, eu queria pensar um pouquinho com vocês os papéis, as responsabilidades que a Bíblia mostra a respeito da família. Quer ver e aí eu vou começar a usar textos bíblicos para isso ficar muito claro na nossa mente. Quando a filha de Jairo ficou doente, quem correu até Jesus? A mãe dela. Por quê? Jairo era famoso, sim ou não? Ele era o chefe da sinagoga. E a mulher dele era famosa? Não era muito melhor ter ido a mulher atrás de Jesus do que Jairo? Porque se a mulher vai, ela é uma anônima, ninguém sabe quem é. Ou no máximo vão dizer, é a mulher do chefe da sinagoga. Agora o chefe da sinagoga aí, esse negócio vai dar problema, os judeus vão ficar bravos. Mas no caso da mulher cananeia, não foi o pai da menina que estava miseravelmente enferma, miseravelmente endemoniada, a Bíblia diz? Não foi o pai dela que foi até Jesus. Por quê? Por que foi a mãe? Porque é muito provável que aquela mulher era... Isso está no texto, Júnior? Mas está na cultura. Se ela tivesse pai, quem tinha ido até Jesus era o pai. Por quê? Uma das funções do pai na cultura bíblica era cuidar da espiritualidade da família. Por que Deus pediu Isaac para Abraão e não para Sara? Já ouvi isso várias vezes. Não, irmão, Abraão era crente, Sara não era. Isso não procede, irmãos. Até porque Sara fazia parte do plano de Deus lá. Ah, irmão Micael, ela riu. É lógico que ela riu. Ela tinha 65 anos quando recebeu a promessa e tinha 90 quando deu a luz para Isaac. Você também não ia rir se Deus aparecesse e falasse que ia engravidar? Qualquer um de nós íamos rir. Qualquer um de nós. Mas desde o Gênesis, Deus colocou sobre o homem a responsabilidade da liderança, principalmente a liderança espiritual da sua família. Ah, irmão Micael, eu sou homem, não gosto de orar lá com meus meninos não, só minha mulher que ora. Querido,
Me perdoe a franqueza aqui entre nós machos. Se a gente fizer isso, nós estamos fora da direção bíblica. Ah, irmão, mas a mulher não pode ensinar a palavra para as crianças, não pode orar com elas? Lógico que pode. Era uma das funções da mãe lá no período bíblico. Porém, o sacerdote do lar, o intercessor do lar, que vai à frente, Deus colocou os homens, o homem, o macho. Então nós temos essa responsabilidade. Olha só que informação top que o livro traz, gente. O homem é chamado na nossa cultura do quê? Esposo ou... A palavra marido é de origem hebraica e traz a ideia de governador ou líder. Governador ou líder. Ou seja, na própria nomenclatura da palavra marido está essa ideia de governador, governante espiritual do lar, também um líder espiritual dentro da casa. Quem fazia sacrifício se os filhos tivessem pecado, era Jó ou a mulher dele? Jó. Então, tá no texto, não dá pra gente. Outro ponto, que é função do pai, até hoje, manutenção do bem-estar da família. E aqui, irmãos, não é só o bem-estar no sentido de provisão, que a gente tem essa ideia, e ela é bíblica, que o homem precisa trabalhar, precisa se esforçar para cuidar da família, para cuidar do lar. A mulher, um exemplo, na nossa cultura, também trabalha, também exerce profissões, também estuda, e ela pode sim auxiliar, estar junto do marido nessa função, porém, o marido precisa ser ali o primeiro a ir ali, a se oferecer, a dar a cara a tapa, como a gente diz aí no ditado brasileiro, né? Não, eu vou ao trabalho, eu vou me esforçar, eu vou me entregar aqui para prover pela minha família, mas não é só nesse sentido de provisão, mas também é função do pai a proteção. Lembram aquelas parábolas que Jesus contou do ladrão que vem no meio da noite? Jesus sempre diz, se o pai de família soubesse a que hora virá o ladrão. Não é bíblico, irmão, que o barulho aconteça lá fora e a gente... Meu bem, vai lá dar uma olhada lá. É função familiar do homem, do macho, tomar a frente também nesse quesito de proteção da família. Também é função do homem. Outro ponto que a Bíblia coloca. Irmãos, essa ideia aqui, ela é mais do tempo bíblico, mas o princípio pode ser aplicado até hoje. Isso que eu vou falar agora. Era função do pai ensinar uma profissão para os seus filhos. Era função do pai. E a tradição rabínica, os rabinos judeus diziam o seguinte: você é pai? Sou. Você está levando o menino para o serviço? Não. Então você está criando um ladrão. A tradição rabínica dizia isso. Você não está ensinando a profissão para o menino? Não. Então você está criando um vagabundo. É isso que o proverbista diz. Por que isso, irmãos? Porque geralmente, olha o exemplo, José, pai adotivo de Jesus. A Bíblia diz que ele era um carpinteiro. O que faz um carpinteiro hoje? Fala para mim, os irmãos da construção, por favor. O que o carpinteiro faz hoje? Especificamente, ele mexe somente com madeiramento de casa. Só madeira. Madeira, instalação de portas de madeira, cavalaria de laje, coluna, viga. Tudo madeira. Só madeira.
Olha só, irmãos. Isso aí é legal você anotar aí na borda do livro aí ou no caderno. O carpinteiro hoje, a profissão, é só voltada à madeira. No período de Jesus, ó Gil, vai vendo. O ferreiro era chamado de carpinteiro. O construtor de casas ali, seja de barro ou de tijolos, o pedreiro era chamado de carpinteiro. E aquele que trabalhava com madeira também era chamado de carpinteiro. O ferreiro também. É por isso que talvez você já ouviu falar em uma pregação, o pregador dizendo assim: Jesus era acostumado com madeira. Jesus era acostumado com pregos, Jesus era acostumado com martelos. E aí não é só por causa da profissão atual de carpinteiro, mas sim porque a palavra carpinteiro naquela época se aplicava a essas outras profissões também. Amém? Com quem que Jesus aprendeu? Com o Pai. Com José. Isso, perfeito. Perfeito, mas Jaqueline, esse negócio de ensinar a profissão era apenas para os homens. Irmãos, vou aproveitar a ótima pergunta da irmã Jaqueline para dizer para vocês, ó, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a cultura era patriarcal. O que é uma cultura patriarcal? O homem, somente o homem que trabalha, que se vira, que provê, que protege. E a mulher? Então vamos falar agora das funções da mãe, ou das funções da esposa. Ela deveria ser o quê? Ela deveria, além, é claro, do próprio nome, ser uma esposa, estar junto do marido, mas ela também tinha a responsabilidade de cuidar dos filhos nos primeiros anos de existência. Então, seja o menino ou seja a menina, os primeiros anos de vida passava aos pés da mãe. Então, valores morais, os preceitos mais simples da lei, olha, honra teu pai, honra tua mãe, olha, nós temos que guardar o dia do Senhor, olha, nós temos que ser um bom cidadão, não pode roubar, não pode mentir, não pode fazer mal para as pessoas. Esses pequenos preceitos fundamentais da vida de um bom cidadão, era a mãe que ensinava. Eram as mães que passavam esses preceitos para os seus filhos. Depois, ela cuidava, irmãos, diretamente das atividades domésticas. E olha só que coisa interessante, olha só. A atividade doméstica na época não era só lavar e cozinhar. As roupas, por exemplo, eram lavadas aonde? Em algum rio, em algum lago, à beira de poços. Então, irmãos, tirem da mente de vocês essa ideia de uma mulher ali, sabe, ali, eita, misericórdia. Tirem da mente essa ideia de que a mulher ficava 24 horas dentro de casa, ali só cuidando do neném e dando de mamar, nada disso. Os pães, por exemplo, nós vamos ver na aula que vem sobre os alimentos, os pães eram preparados à medida que a farinha vinha para casa e as mulheres saíam para preparar, depois colocava no forno. Às vezes, se alguma coisa precisava ser levada ao sol, era elas que subiam na parte superior das casas que eram melhores e tinham ali uma parte superior, eram elas que subiam, que colocavam. Ou seja, as mulheres, por mais que estavam mais ligadas aos serviços domésticos,
elas também tinham vários afazeres, vários. Enquanto o marido estava lá fora trabalhando para trazer essa matéria-prima, ela trabalhava ali para preparar, para cuidar, para estar pronta com os filhos. Então, essas eram algumas funções importantíssimas das mulheres. Agora, quer ver outra ou outras funções extraordinárias? Provérbios 31. A Bíblia diz, irmãos, Provérbios 31 é um capítulo lindo, glorioso demais, que fala da mulher o quê? Da mulher sábia. Agora, vocês já entenderam que Provérbios 31 é a profecia de uma mulher registrada pelo seu filho? Já se atentaram a isso? Provérbios 31, verso 1 diz: profecia do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou sua mãe. Quer dizer, uma mulher profetizou o capítulo 31 de Provérbios e um rei anotou. Então é um rei anotando as profecias de sua mãe, e nessa profecia, a mulher sábia, está escrito na Bíblia, ela era empreendedora. A mulher sábia negociava. A mulher sábia de Provérbios 31, a Bíblia diz, estendia a mão ao aflito, ou seja, fazia ajuda aos necessitados. E aí, irmãos, tem vários outros, poderíamos gastar a aula toda falando aqui dessas características maravilhosas da mulher, e depois você leia. Bom, Micael, então de onde veio essa ideia da mulher assim 100% doméstica? Muito mais da tradição rabínica do que do texto bíblico. E a gente vai ver muito disso nessa disciplina de maneiras e costumes. Tinha muita coisa que era tradição judaica, de uma falsa ou equivocada interpretação da lei. E não era a lei propriamente dita. Não era o texto bíblico propriamente dito, e sim a interpretação equivocada dos judeus daquela época. Amém, irmãos? Sigamos. Função dos filhos e filhas. Gente, qual que era lá o mandamento? Honrar pai e... Então essa era a principal função, o principal papel social dos filhos e das filhas. Porém, haviam vários outros, como suceder o pai nas suas responsabilidades e deveres. A menina estava ali em um processo de preparação, porque a mãe preparava as moças para o casamento. E daqui a pouquinho a gente vai entrar aí sobre a união conjugal, algumas questões culturais do casamento. Outro ponto, irmãos, os filhos, eles eram ensinados, eles aprendiam a dar seguimento naquilo que os pais acreditavam. Então os pais transmitiam a fé, a cultura religiosa aos filhos, e os filhos tinham a responsabilidade de dar seguimento. Cabia também aos filhos dar continuidade à história da família. Já perceberam como que nós, brasileiros, a gente quase não valoriza isso? Por exemplo, e aí todos nós temos culpa no cartório, viu? Não precisa nem esconder. Como é que chamava o teu e o meu bisavô? Eu não. Eu também não. A minha e a tua bisavó, como chamava? Quem foi? Como diz o meme? Onde morava? O que comia? Como vivia? Irmãos, nós não temos essa cultura. Agora, você pega o judeu, é só você ler o capítulo 1 do Evangelho segundo Mateus. Fulano que gerou fulano, que gerou fulano, que era pai do fulano. E, sabe aquelas genealogias? Pega os livros de crônicas, chega naquela parte, todo mundo pula, né? Pode confessar o pecado aí agora. Quem nunca pecou nisso, que seja o primeiro a tirar a pedra. Você chegou ali na genealogia,
E pulou o capítulo. Neemias, Esdras também tem. Irmãos, porque para os judeus, para a cultura bíblica, isso era muito importante. Porque ter um filho, gerar um filho, era pensar em toda a descendência tendo continuidade. Isso é tão sério que quando Bartimeu quis chamar a atenção de Jesus, como é que ele chamou? Irmão Micael, quer dizer então que quando eu leio lá no Novo Testamento, Jesus sendo chamado de filho de Davi, o Bartimeu estava levantando toda a história, toda a genealogia de Jesus? Exatamente isso. Ele está valorizando a linhagem de Jesus, filho do grande rei. Exatamente isso. Percebe como que aprofunda a compreensão do texto bíblico? Não está chamando de filho de Davi à toa. Tem toda uma história por trás. Então, irmãos, era responsabilidade dos filhos e filhas dar continuidade. Sim. E você falando assim, ficou mais fácil, porque várias vezes, não só eu, acho que muitos não têm conhecimento, nossa, mas por que filho de Davi? Não tem nada a ver, o pai dele não é esse nome. E aí a gente só pensa porque Jesus era da tribo de Judá. Na maioria das vezes a gente só pensa nesse quesito. Irmãos, olha isso. Havia um tipo de filho que era chamado de primogênito. Hoje nós chamamos de primogênito quem? O primeiro, seja homem, seja mulher. A cultura bíblica chamava de primogênito o primeiro filho homem. Porque a lei dizia que o primogênito tomaria o lugar do pai quando o pai morresse, no sentido de cuidar, prover e zelar da família, da mãe e dos seus irmãos. É por isso que o primogênito, ou o direito à primogenitura, dava para ele o quê? Não. Dava para ele porção. Segura na cadeira, viu, Júnior? E já eu vou soltar a pérola. Voltou para as matérias bíblicas, irmãos. Olha só. O primogênito tinha direito ao dobro da herança. Isso diz a Bíblia. Então, vamos aqui, irmão Marcelo, pensar um negocinho aqui simples. É um exemplo simples, gente. O pai morreu e deixou lá em terras, em bens, em tudo, 100 mil. 100 mil reais é a herança. Naquela casa tem 4 filhos. Quantos filhos? 4. Na teoria, quantos pila que dá para cada um? 25 mil para cada, certo? Não. No direito à primogenitura, a conta muda, irmão Fábio. Olha só, ao invés de dividir os 100 mil para 4, dividia por 5. Porque o primogênito era como se fosse 2. Então os 100 mil agora cai para 20 mil cada. E o primogênito ficou com 40. É uma boa ser primogênito, sim ou não? Depende, né? Nessa parte sim, né? Por quê? Que a resposta é muito boa. Porque ele tinha o dobro da herança, mas ele tinha mais do que o dobro da responsabilidade. Se a família tinha dívidas, ele ficava com essa dívida sobre ele. Ele se tornava o homem da casa, ele se tornava o homem da família. Ele se tornava o provedor da família, o protetor da família. Hoje é diferente, né? Digamos o seguinte, você tem um fazendeiro, tem a casa, tem a sede, e quando ele vai repartir, a sede fica para o mais novo.
Para o caçula, irmão Vivaldo, olha aí. Essa é a cultura atual. Irmãos, agora tem um detalhe. Tem um detalhe aqui. O primogênito corria um risco que os outros irmãos não corriam. Porque a lei dizia o seguinte: todo filho primogênito descendente de Abraão não é do casal, é de Deus. Quer dizer que pela lei, quando nascia o filho primogênito, sendo homem, ele deveria ser levado ao templo, que é que Ana fez com Samuel. Ele tinha que ser levado ao templo, porém a lei dizia que se a família quisesse, ela poderia pagar o resgate do primogênito. Então oferecia um sacrifício e o sacerdote liberava o primogênito para voltar para casa com os pais. Isso não precisava ser feito com os outros filhos, mas com o primogênito sim. Irmãos, na cultura, a Bíblia fala de Samuel, que foi levado para o templo e ficou lá. Mas na verdade, houveram centenas de meninos judeus que ficaram para servir o templo na época. Tabernáculo, depois ali a tenda, depois o templo. Milhares de servos o templo tinha. Quem eram esses servos? Primogênitos. Isso é cultura bíblica. Quando Jesus é apresentado no templo. Então, muito bom, Jonathan, porque a Bíblia diz que José e Maria não tinham tanta condição e trazem dois pombinhos, 2 rolinhas. Por quê? Para fazer o resgate do primogênito. Jesus, como primogênito, também foi resgatado pela família. Também passou por essa questão cultural. Agora lá vai o que eu disse para o Júnior segurar da cadeira. O que foi que Elias pediu para Eliseu? Que o Eliseu pediu que queria do Elias. Por quê? Ele estava se colocando na posição de um filho de Elias, um filho primogênito. E ele estava dizendo para Elias e para Deus: eu quero o dobro do que Deus te deu, mas eu assumo o dobro da responsabilidade que estava sobre você também. Se teve uma coisa que marcou o ministério do profeta Eliseu, foi isso. Além daquela unção toda que carregava, que fez o dobro de milagre de Elias, o senso de responsabilidade dele era um negócio incrível. Por quê? Porque ele tinha consciência da porção dobrada. É como se ele estivesse pedindo para Elias: eu quero o direito de primogenitura teu, depois que você for levado para o céu. Eu quero ser o primogênito. Se o primogênito fosse levado para o templo e o pai dele morresse, quem estava responsável pela casa? Então, irmão Paulo, não há um texto bíblico direto que cite isso. Mas dentro de outras questões culturais, e a gente vai falar aqui, por exemplo, da lei do levirato, que era quando o marido morria, o irmão mais velho poderia ou deveria, pela lei, se a viúva não tivesse filhos, casar-se com a viúva. Então, observando outros princípios nesse sentido, a ideia que a Bíblia dá é que o próximo irmão mais velho assumiria a responsabilidade. O outro irmão mais velho assumiria ali o direito, e não só o direito, as obrigações do primogênito. Amém? E se não tivesse nenhum filho homem, fosse tudo mulher? Muito boa pergunta. Para a cultura da época, irmãos, não é para Deus, viu? Não é para Deus. Mas para a cultura da época, só o fato de não ter um filho homem, a mulher não era vista como agraciada por Deus. Infelizmente. Para que vocês tenham uma ideia, isso aí está na Bíblia, está no livro também. Quando a mulher dava luz, tá lá, ó.
Muito bom. Fizemos a ponte para o capítulo 2. Quando a mulher gerava e dava luz a uma menina, o período de... Gente, essa palavra é horrível, né? Resguardo. É muito feio, não é? Tem outra palavra, irmãs? Como? Puerbério. Puerpério. Ó, top. Vou registrar aqui, que é palavra top. Puerbério. É isso? Puerpério. Esse período aí da mulher, se desse à luz a uma menina, era de 80 dias de purificação. 80 dias. Ela era vista como impura pela sociedade. Se desse à luz a um menino, 40 dias. É por isso, irmãos, que a Bíblia diz que a criança era apresentada no templo depois dos 40 dias, porque a mulher só podia ir no templo depois que cumprisse o ritual da purificação. Aí você lê lá, nossa, Jesus foi apresentado com 40 dias. Por que será? É porque Israel ficou 40 anos no deserto. Larga de bobagem, gente. É alegoria para todo lado, quer alegorizar tudo. Ah, nossa, podia ter sido 40 apóstolos, 40 tribos de Israel. O povo quer... Não. Era cultural. 40 dias era o período ali da purificação da mulher que deu à luz a um menino, e no caso da menina teria que ser apresentada depois, porque a mãe ficava considerada impura por 80 dias. Mas... A gente pensar que dependia das mulheres para fazer filhos, para gerar. Sim, e no Gênesis, irmã Jaqueline, no Gênesis, Deus deu para Eva o mesmo valor que deu para Adão. Porque Deus disse para o casal frutificar e multiplicar. Deus disse pro casal, governem sobre a terra. Mas a cultura era patriarcal. E se viesse gêmeos? Se fosse gêmeos e homem, aí melhor ainda, irmão. Irmãos, agora... Não, esse período, ô Haroldo, era para a mãe. Quem era vista como impura era a mãe, não era o filho ou a filha. Então, independente se nascesse gêmeos, trigêmeos, o período dela era o mesmo. Não mudava. Tem primogênitos aí, os primogênitos também, os primeiros, né, teria que ir para a escola bíblica. É aí, irmão Vivaldo, a gente vai até comentar daqui a pouquinho a formação educacional. Quando a família tinha condições, o primogênito tinha essa responsabilidade de aprender a ler, aprender a escrever, aprender a cultura, as leis religiosas. O primogênito também levava esse encargo aí. Gente, olha só. Sobre gravidez, sobre parto. Olha só. Desde o Antigo Testamento, a Bíblia mostra que o nascimento, o gerar filhos era uma bênção. A Bíblia diz que os filhos são herança diz que os filhos são como flechas. A Bíblia fala de uma forma muito linda a respeito da bênção de se ter filhos. E os partos, irmãos, era algo assim muito simples. Por quê? A medicina no período bíblico, ela era algo muito ainda muito escasso, muito raso. Mas desde os primórdios a história mostra que existiram parteiras. Vocês lembram de Êxodo? A Bíblia diz que o faraó deu ordem para matar os meninos dos hebreus. E lá existiam duas parteiras, Sifrá e Puá. A cultura egípcia diz que naquele período existiam mais de 500 parteiras no Egito.
Irmão Micael, por que o nome de Sifra e Puá é citado? Porque elas resolveram poupar a vida dos meninos hebreus. E quem resolve obedecer mais a Deus do que a ordem de Faraó, terá o nome lembrado. Amém ou não amém? Então o nome delas aparece, o nome das outras 500 ninguém nem sabe, nem a cultura egípcia não fala. Sabe o que eu acho mais terrível ainda? Eu empolgo esses negócios. O nome do faraó da época não aparece, mas das parteiras aparece. O nome do faraó ali não aparece na Bíblia, mas o das parteiras aparece. E, gente, essas mulheres auxiliavam as grávidas da época a tirar ali, ter o parto, o momento do nascimento das crianças. Era algo muito simples e por conta disso eu até coloquei ponto de interrogação. O que vocês acham? Existia aborto nesse período? Sim ou não? Sim? Em que sentido, irmão Jonathan? A maioria deles. Abortos espontâneos, irmãos. Existem registros históricos de muitos abortos espontâneos nesse período bíblico. As mulheres não queriam perder as crianças, mas às vezes um alimento que comia, uma bebida que ingeria, uma planta ali que cozinhava e bebia sem saber, provocava. Infelizmente, irmãos, inúmeros abortos aconteceram. Irmão Micael, tem uma forma bíblica de provar esse dado cultural? Sim. Jó e Jeremias foram dois personagens bíblicos que no momento da dor, da angústia, no pior momento da vida, eles disseram: quem me dera ter nascido morto. E ter nascido morto nada mais é do que o aborto. Então, queridos, era algo que infelizmente aconteceu muito no período bíblico. Acerca da impureza da mãe, já falamos. Irmão Micael, quem era que falava que ela ficava impura? Por quê? Por conta do sangramento, irmãos. Por conta do sangramento, a mulher era considerada ali pela cultura da época como em um processo de necessidade de ser purificada, de purificação. No final dos 40 dias, quando era menino, ela ia ao templo, oferecia 2 rolinhas, 2 pombinhos, pronto, o sacerdote orava, estava santificada. No final dos 80 dias, quando era menina, o sacerdote orava e a mulher era considerada santificada. Gente, olha essa informação extraordinária. Higienização do bebê recém-nascido. Júnior, como que aquele menino bonito ficou com um biguinho lá, bonitinho, e aqueles que tiveram algum problema pode até fazer algum procedimento e consertar o umbigo. Como é que a criança, naquele período bíblico, sarava o umbigo? Então, e aí? E aí eu te pergunto, irmã Jaqueline, Adão tinha umbigo ou não tinha? Ô irmãos, como que a gente recebe essa pergunta? Olha, se essa pergunta tivesse 10% de importância da quantidade que a gente recebe ela, irmão, se Adão tinha umbigo, se não tinha, que isso vai mudar na vida da gente? O umbigo nada mais é do que o canal pelo qual o útero materno fornece os nutrientes para o feto, para o bebê. Se o Adão não nasceu de uma mulher, provavelmente ele não teve, mas pode ser que teve. E isso não vai mudar nada. Agora, o que a cultura judaica, a cultura bíblica nos fala, é que o recém-nascido era higienizado, era lavado, e o seu umbiguinho era curado com sal. Eu acho que era com azeite.
O sal, ele era utilizado no período bíblico também para tratar enfermidades. É claro que aí queima, pode ser que posteriormente, irmãos, lá no Novo Testamento, o bom samaritano não jogou sal nas feridas do camarada. Jogou, a Bíblia diz, azeite. Então, derramou lá o azeite. Pode ser que esse método de tratar feridas, ele foi evoluindo. Mas existem registros bíblicos, culturais, que o bebê, ele era higienizado, lavado e o umbiguinho era secado com sal. Mas parto com parteira existe até hoje em vários lugares. Até hoje, irmão Vivaldo. Eu nasci de parto, de parteira, meus irmãos todos. Muitos. Todos. Olha aí, que legal. Irmãos, hoje existem famílias ricas, milionárias, que pagam, né, para o médico, para a enfermeira ficar lá de pronto, e aí nasce em banheira, nasce em casa, é algo que... Isso, está voltando para moda isso aí agora. Gente, para nós fecharmos aqui, ó, concepção, nascimento e a formação educacional. Outro ponto interessante, isso aqui é muito legal. A escolha do nome da criança. Como é que fazia, irmã Laudiné? Tinha ultrassom? E aí? Entre os vizinhos, né? Irmãos, em alguns casos, Deus revelava o nome, sim ou não? Teve casos. Em alguns casos, Deus não revelou o nome, mas revelou se era menino ou menina. Como é então que eles escolhiam o nome, gente? Geralmente, algum acontecimento da gestação ou algum acontecimento no momento do nascimento. E aí eu vou pegar vocês agora. Nasceu o menino peludo. Como é que vai chamar? Esaú, porque significa peludo, cabeludo. Nasceu o irmão dele, vai chamar... Gente, quem que é o irmão de Esaú? Jacó, que significa... Agarrado. Olha isso, gente. Nós aprendemos que Jacó significa enganador. Por que a gente sempre aprendeu, muitas vezes todos nós já comentamos isso? Porque Jacó, durante a sua vida, antes do encontro com Deus, ele era um espertão, né? E vivia enganando as pessoas. Mas o nome Jacó, o Yaakov, a etimologia, que é a raiz da palavra, significa aquele que agarra. Então, quando Isaac e Rebeca viram o menino lá, agarrado no calcanhar do irmão que nasceu primeiro, disseram: esse aí vai chamar Jacó, aquele que agarra. Aquele que agarrou o irmão pelo calcanhar. Então o nome muitas vezes era dado por algum acontecimento da gestação ou do momento do nascimento. Fica claro isso? Amém? Não tinha outra forma de dar um nome. Alguns casos Deus revelou e em outros foram os próprios pais que decidiram. Outro ponto importante para nós entendermos no contexto bíblico: o ato da circuncisão. Gente, tem alguém aqui que não sabe de forma alguma o que é circuncisão? Tem alguém? Tem alguém que tem dúvidas sobre a circuncisão? Se tiver, pode falar. O que era a circuncisão, irmãos? Esse período bíblico era um período em que higiene pessoal era precária. E muitos meninos desenvolviam doenças
nas suas partes íntimas. Então Deus disse para Abraão: Abraão, eu vou fazer um pacto com você, e a partir de você, os seus descendentes e os estrangeiros que quiserem fazer parte da aliança vão passar pela circuncisão. O que era? Pegava-se uma pedra afiada, e depois aí evoluiu para facas de metal, e cortava um pedaço da pele no prepúcio, na pele da parte íntima do menino. Esse sinal, irmãos, não era para o menino judeu sair mostrando e nem falando: olha, eu sou circuncidado, olha... Não, nada disso, não é isso. Era um sinal da aliança que aquele judeu havia escolhido estabelecer entre ele e o Deus que chamou o pai da nação hebraica, que foi Abraão. Amém? Um outro ponto, e aí são duas informações que não estão no livro e que você pode anotar ou guardar aí na sua mente. A circuncisão era fazer mais ou menos o que Deus fez com Adão para criar Eva. Olha isso. Quando Deus formou Eva, ele formou da onde? Quer dizer que ele arrancou. Então ele tirou um pedaço de Adão para fazer para Adão alguém que seria uma bênção em benefício a ele. Sim ou não? Sim. O ato da circuncisão não era retirar a costela, mas era retirar um pedaço da pele, mostrando que aquele indivíduo, aquele menino, estava dando início a uma aliança, como se fosse um matrimônio entre ele e Deus. Legal? Como se ele estivesse, assim como Eva foi formada de uma parte que saiu do homem, ali o menino fazendo uma aliança com Deus, ele tira uma parte dele para iniciar a aliança. Por que que a circuncisão era no 8º dia? E Deus foi muito claro com Abraão de dizer: tem que ser no 8º dia. Não é no 7º e nem no 9º. Duas explicações. A primeira está no livro. A circuncisão era feita no 8º dia porque a medicina prova que no 8º dia o recém-nascido libera substâncias anti-inflamatórias no seu corpo. Antes do 8º dia, os bebês têm muito pouca capacidade antibacteriana e anti-inflamatória. Depois do 8º dia, a imunidade do bebê sobe e ele já pode lutar melhor contra uma inflamação. Porque, irmãos, você imagina pegar uma pedra afiada, tirar lá uma pele do menino. Esse negócio muitas vezes inflamava. Muitas vezes virava uma ferida. E aí o bebê já estava pronto para se recuperar. Outro ponto, extra livro, mas que também faz parte da cultura bíblica e da cultura do povo hebreu. Os rabinos diziam, irmão Marcelo, que depois do 8º dia, independente do dia que o menino nasceu, que a menina nasceu, já teria guardado um sábado. Já tinha guardado um sábado para Deus. Porque se nascesse no sábado, irmãos, o nascimento era algo tão lindo que a lei liberava a parteira a ajudar a mãe a fazer o parto no sábado. Nossa, mas não podia fazer nada, mas para dar uma vida podia. E Jesus provou isso no Novo Testamento, quando ele discutiu com os judeus sobre o sábado. Jesus sempre mostrou o que vale mais, o sábado ou a vida? Se uma ovelha cair lá no buraco, mesmo você não sabe, você não vai salvar? Vou. Por quê? Porque a vida vale mais do que o mandamento. Amém? Não fica mais fácil de entender esses textos bíblicos?
E aí, irmãos, se a criança nascesse no sábado, ó, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, circuncisão. Então, independente do dia que ela nascesse, ela iria guardar um sábado antes de ser circuncidada. E por fim, a formação física e educacional. Era responsabilidade da família estabelecer um ambiente seguro para que os filhos crescessem, se desenvolvessem, para que eles se tornassem bons cidadãos, boas pessoas. É por isso que Moisés escreveu em Deuteronômio 6, para que a família falasse da lei, enquanto estivesse em casa, em torno da mesa, no dia a dia. A Bíblia diz lá, irmãos, em Deuteronômio, para escrever a lei nas paredes, escrever os mandamentos. Por quê? Para que os filhos crescessem aprendendo os valores da lei de Deus. E aí entra o que o irmão Vivaldo falou. Famílias mais abençoadas ou mais prósperas podiam mandar os seus filhos, principalmente o homem, o primogênito. As mulheres não podiam, não tinham esse direito, mas os meninos poderiam ir para as escolas da época. No período de Jesus e do apóstolo Paulo, já haviam escolas de rabinos, de mestres judeus, geralmente nas sinagogas. No período do Antigo Testamento, gente, no período veterotestamentário, Antigo Testamento, existiu no período dos profetas as escolas de profetas, que eram escolas onde os meninos iam aprender a lei e a escrever muitas vezes. Agora, não eram todos que tinham essa bênção, eram somente famílias mais abastadas. E aí o menino judeu aprendia os 613 preceitos da lei, depois ele tinha que recitar esses preceitos em uma cerimônia que vocês sempre ouvem os pregadores falar, que era o Bar Mitzvah. Completava 13 anos e um dia, o menino judeu comparecia diante dos mestres e recitava os 613 preceitos. Recitava. Por quê, mas Jaqueline? É que eu já vou pegar um gancho do outro capítulo. Porque o método de ensino não era esse. Esse método de ensino que professores usam na atualidade veio da oratória e da retórica dos romanos e dos gregos, dos filósofos. Por isso que a gente ensina assim hoje. E aí o aluno participa, dá opinião, faz pergunta, mas no período bíblico, os professores ensinavam e os alunos repetiam. Então a forma de aprendizado era repetir. Por isso que às vezes a gente pede para vocês repetirem, porque também é muito bom para o aprendizado. Então o menino repetia e depois citava. Aí Jesus olhou para eles e diz: vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe. O que Jesus estava dizendo? Você aprendeu a lei, você aprendeu, é verdade, você sabe a lei, você sabe recitar, porque você aprendeu pela decoreba, mas o teu coração está distante. Jesus não quer que eu e você aprendamos os valores, os princípios do reino de Deus só por decoreba, irmãos. Ele quer que nós absorvamos, vivamos e compartilhemos isso de coração com as pessoas. Amém? Quer fazer já ou quer levar? Não quer levar? Leva, vai por mim. Pode ser? Vai. Pessoal, capítulo 3, por favor. Casamento, família e a vida cotidiana. A gente já comentou um pouquinho sobre esses pontos, mas eu vou citar outros aqui interessantes. Gente, olha só, presta atenção nisso. Vocês já pararam para pensar que casamento é algo humanamente impossível? Humanamente. Faz uma reflexão comigo. Você é de um jeito, sua esposa é de outro.
Irmã, a senhora é de um jeito, seu marido é de outro. São duas famílias diferentes, com duas culturas diferentes, com costumes diferentes, com descendência diferente, às vezes quase tudo diferente. Como é que isso vai dar certo? Só Deus, né? Só Deus para ter a ideia de pegar o cabra e a cabra e falar: se une aí, junta aí, vira uma família aí, vira uma só carne aí. Só Deus para ter essa ideia. Do ponto de vista humano, gente, é algo inviável, impossível. Mas por que Deus estabelece a célula máter, a célula principal da sociedade na família? Porque através da família as demais nações da terra apareceriam, e é na família que Deus é mais glorificado. A gente fala muito assim, ó, as igrejas têm muitos problemas, como é que a gente resolve boa parte dos problemas das igrejas? Resolvendo os problemas das famílias. Porque famílias compõem as igrejas. São famílias que compõem as igrejas. E aí surge a pergunta: o menino judeu, a menina judia, com quem que vai casar? Quem que eu vou arrumar para a minha vida? Quem que eu vou arrumar para viver comigo? E a cultura judaica dizia o seguinte: você, mocinho, você, mocinha, não são maduros o suficiente para escolher. A cultura dizia isso. Então, no período bíblico, eram os pais do menino e os pais da menina, principalmente o pai, que decidia com quem ele e ela iria se casar. Na maioria dos casos, irmãos, os casamentos aconteciam entre pessoas ali da mesma descendência, não primos, não tios, não parentes muito próximos, mas pessoas com ligações familiares. E o exemplo mais claro disso é Isaac, lembram? Irmãos, os meninos casavam jovens, aproximadamente 18 anos, diz a cultura judaica. As meninas, aproximadamente 13 anos. A mulher menstruou, já está apta a engravidar, pode casar. Era isso que a cultura dizia. E pasmem, existem histórias de homens judeus com mais de 20 anos que eram zombados, sofriam bullying por não ter casado ainda. Porque eles casavam muito cedo. Porque eles tinham essa ideia: nós precisamos procriar, nós precisamos fazer filhos. Então casava-se muito cedo. Mas era o pai do menino que escolhia a menina, era o pai da menina que escolhia o menino. E aí nós temos o exemplo bíblico de Isaac, que Isaac deu um nó na cultura da época, porque a Bíblia diz que ele casou com mais de 40. Com mais de 40. E aí Abraão chama o seu mordomo ali, o Eliezer, e fala para ele: vai lá entre os meus familiares e toma uma esposa para o meu filho Isaac. Então, e aí Deus fez todo um mover lá para que aparecesse Rebeca, foi algo lindo, maravilhoso, glória a Deus, aleluia. E o Isaac casou-se com a Rebeca com mais de 40 anos de idade. Foi um nó que deu na cultura ali, porque a cultura era casar-se muito jovem, conforme a escolha dos pais. Irmão Micael, o que o Novo Testamento fala sobre isso? Que o casamento, apesar de não existir mais esse negócio de que o pai e a mãe, que define o Novo Testamento, não traz isso, mas traz que o moço e a moça precisam ter a mesma fé. É terminantemente pecado contra Deus o cristão querer namorar e casar com a pessoa que não é cristã. Terminantemente pecado. Irmão, vou ganhar ele para Jesus. Seja amigo, ganhe para Jesus, depois se apaixona.
Ah, irmão, ele vai ser salvo e aí nós vamos constituir uma família. Primeiro você ora, jejua, põe a boca no pó por ele lá e aí depois você... Eu tenho uma pergunta. Já que, exemplo, terminantemente proibido pessoas de religiões distintas se casarem, e a Bíblia diz que as testemunhas de casamento prestarão conta do casamento, se uma pessoa que se casa de religiões distintas te chama para ser testemunha e você vai, isso é pecado? É uma boa pergunta, irmã Daniela. Eu penso que sou cristão. Um amigo ou um familiar cristão quer casar-se com alguém não cristão. Primeira coisa, fulano, você tem ciência que isso está em desarmonia com a Bíblia? Com a palavra de Deus? Você tem entendimento de que você está ferindo uma lei de Deus? E que se problemas surgirem, você assumiu essa responsabilidade? E aí, dito isso, eu pessoalmente, não há um texto bíblico direto, mas eu pessoalmente não iria para ser testemunha. Porque indiretamente, irmão, a testemunha, ela está fazendo o quê? Concordando, atestando com aquela união. Agora, sabe qual que é o nosso desafio, irmãos? Como ensinadores da palavra? São as experiências pessoais. Alguém fala assim, mas tem um amigo meu, mas tem uma amiga minha, mas tem um parente meu que casou com um descrente e deu certo. Casou com um descrente e ele se converteu. Casou com um descrente e isso deu certo. Exatamente. Mas tenho conhecido meu na Bíblia que Deus mandou ele matar o filho. E aí, por causa disso, vai sair sacrificando filho para Deus? Porque Deus pediu o Isaac para o Abraão. A Bíblia não chega a dizer se o Jefité matou a filha dele, mas ele fez um voto dizendo, Deus, se o Senhor me der vitória, a primeira pessoa que eu encontrar, o primeiro ser que eu encontrar, eu sacrifico. Quem que veio correndo? A filha dele. E se ele matou a filha? Aí você vai fazer voto que vai matar o teu filho ou a tua filha também, porque tem um caso isolado na Bíblia que isso aconteceu. Então, irmãos, não é prudente, não é temente a Deus o cristão contrair núpcias, casar-se com uma pessoa não cristã. Aí, nas outras religiões, nas outras confissões de fé aí, cada religião costuma ter um parâmetro. Mas, por exemplo, o próprio islamismo proíbe isso terminantemente. As religiões que servem ao único Deus, islamismo, judaísmo e cristianismo, os escritos sagrados proíbem esse tipo de casamento, esse tipo de matrimônio. Amém? Tempo atrás, eu acho que eu fui testemunha num casamento. Eu pensei já que ele falou. O meu irmão, ele estava afastado da igreja. Sim. E aí ele arrumou uma moça e eles casaram. Ele com o propósito de, depois do casamento, de reconciliar e ela aceitar Jesus. Ele reconciliou, mas ela não aceitou. Então, mas aí no caso ela não era crente e ele estava afastado. Então, mas aí, irmão Marcelo, é um caso difícil. Por quê? Teoricamente, os dois não estavam na igreja. Não estava, mas ele já conhecia. E o propósito do casamento dele era legalizar e voltar para Cristo. Ele fez isso. Aí ele reconciliou. Agora ela, que era para aceitar Jesus, era... Difícil. E ela está procurando evitar, num certo ponto ela evita. Está indo na igreja, mas ela está indo. Entendi. Mas pelo menos está indo e pode ser que tenha um... Qual é a validade do padrinho no casamento? Nada. Testemunha ela não vai embora.
Olha só, irmão Vivaldo, foi legal que o senhor comentou isso, porque a gente entra aqui, ó, irmãos, essa cerimônia civil, juiz de paz, o povo do cartório, esse negócio é na nossa cultura. A cultura bíblica não existia ali um cartório de registro civil que eles iam para se casar, não. O negócio era feito religiosa e civilmente, tudo ao mesmo tempo, tudo junto, numa festança que os judeus, é o povo que dança, que come, bebe com força. Então naquela cerimônia, nas bodas de casamento, já era tudo validado. Civil, religioso, fazia-se uma oração e estava casado. Essa cultura de ir no cartório, de assinar, dos padrinhos, etc., é na nossa cultura brasileira. Mas tem o civil prefeito religioso, onde o pastor promove tudo. Desde que seja um juiz de paz. Caso contrário, não pode. Mas porque quando eu casei, meu primeiro casamento, foi o pastor que fez tudo. Porque ele era juiz de paz, então. É o primeiro casamento que eu tinha feito. Não, então, mas ele... Ele nunca tinha casado ninguém. E nem como pastor, e nem como... Mas será que ele não tinha essa autorização? Então, ele fez o casamento, e daí o juiz do cartório deu autorização para ele fazer o civil. Imputou a ele a função de juiz de paz. Não era juiz de paz. Então, mas aí imputou a ele essa validade. Hoje, irmãos, a lei diz que para o pastor fazer o casamento civil, ele precisa ter aquele cursinho lá de juiz de paz. E aí ele pode fazer com efeito civil. Mas na lei, casamento feito religiosamente não tem validade. Não. Se vier lá na frente da igreja fazer uma oração, não tem validade. Agora, irmãos, olha como que era diferente no contexto bíblico. Não existia namoro. Namoro não existia. Os pais se acordavam e os cônjuges noivavam. E o noivado já tinha validade civil de um casamento. Se fosse para desfazer o noivado, o camarada tinha que dar carta de divórcio para a mulher. De tão sério que era. O noivado era como um casamento. As questões civis. Irmão Micael, o que é que mudava? Não tinha direito à noite de núpcias. Não podia ter as relações ali como casados. Não podia. Deveria se preservar. É por isso que a Bíblia diz, e aí é um termo bíblico bonito, né? Maria estava desposada de José. Ela era noiva, estava se guardando para o José. Fica claro isso, amém? Por que dava-se um período ali entre o noivado e o casamento? Porque a família do noivo ia preparar o dote. O que era o dote? Era um pagamento exigido pelo pai da noiva para casar-se com a filha. A ideia, irmãos, não era que o noivo estava comprando a noiva. Não era isso. A cultura diz que o camarada não estava comprando a moça, mas ele estava, sim, valorizando a moça. Ele estava dizendo ao pai da moça: a tua filha é valiosíssima para mim. Irmão Micael, quer dizer que ele pagava muito? Ele pagava caro? Depende da condição da família do noivo. Mas Jaqueline, infelizmente, boa parte dos casais nesse período se casavam sem haver desenvolvido antes aquele aspecto sentimental. Eles passavam a desenvolver a questão sentimental depois. Irmãos, por fim aqui, a festa de casamento. Existem relatos culturais e históricos que a festa, as bodas de casamento duravam 7 dias. No primeiro dia, o noivo vinha com os seus amigos e passava na casa da noiva. A noiva esperava com as amigas
que estavam com as lâmpadas nas mãos. Parábola das 10 virgens. Quem vinha no cortejo era o noivo, porque a estrela da festa era o noivo. Na cultura brasileira, a estrela da festa é a noiva. Na cultura bíblica, a estrela sempre foi o noivo. Pegou aí ou não, Júlio? O foco na cultura bíblica sempre foi o noivo. Por quê? Porque o noivo aponta para Cristo. Para Cristo. Então, no primeiro dia eles se reuniam, tá aí no livro, e só faziam festa. Dançava, comia, o dote era pago, era apresentado. No segundo dia, o casal era levado a um cômodo, a uma recâmara separada, e ali havia a lua de mel ali do casal. Irmãos, agora tem algo triste, tá? Tem algo muito triste, algo muito assim, que era cultural e acho que era muito constrangedor para a noiva. Por quê? No segundo dia da festa, depois do momento ali, e a tradição judaica dizia que o casamento só era válido depois do ato sexual, a noiva tinha que pegar o lençol e levar aos convidados para provar que ela não era uma mulher impura. Vocês lembram quando Jesus disse lá para os fariseus, Moisés autorizou dar carta de divórcio por causa da dureza do vosso coração? O que a lei dizia sobre o divórcio? Aqui eu já estou adiantando outro ponto. O que é que a lei dizia? Ali, ó, tá aqui. Sobre a questão do divórcio. A lei dizia que se a mulher dissesse que era virgem e não fosse, e o marido descobria no momento ali do ato conjugal, ele era autorizado pela lei a despedi-la. E ela era considerada impura para o resto da vida e não podia casar-se mais. Porque ela mentiu para o camarada. Então era algo muito sério. Irmão Micael, e quando ela dizia que não era virgem, e mesmo assim se casava, aí essa tradição quebrava, porque o camarada já sabia que não estava casando com uma mulher que era virgem. Mas, irmãos, nós estamos falando de uma cultura de 2000 anos atrás, que não tem nada a ver com a cultura de hoje. Que os nossos jovens e adolescentes hoje com 18 anos são zombados na escola e na faculdade quando dizem que nunca tiveram relações. E, infelizmente, é algo muito triste isso. Muito triste mesmo. Então, nesse período aqui, as pessoas se guardavam mais com respeito a esse assunto. E aí, os outros 5 dias de festa seguiam, eles comendo, bebendo muito vinho, muito vinho. João 2, o primeiro milagre de Jesus tem a ver com isso. Comendo e festejando ali pela união do casal. Haja. Tipos de casamento no período bíblico: monogâmico, um marido, uma mulher; poligâmico, quando um homem arrumava outras mulheres. Irmãos, não era o plano de Deus que o homem tivesse mais de uma mulher, desde o Jardim do Éden. Irmão Micael, mas Deus tolerou. Deus até tolerou durante um tempo. Salomão teve 700 mulheres, 300 concubinas. Todos os personagens bíblicos que arrumou 2 esposas se deu mal. Todos. Todos eles. Você pode pegar a história de todos eles, do Abraão, do Jacó, do Davi, do Salomão. Depois que eles arrumaram outros casamentos, outros pecados entraram na vida deles que eles não tinham cometido antes. Ah, irmão, culpa da mulher? Não. Culpa de quebrar um mandamento divino. Eu já disse isso aqui para vocês. Quem honra os princípios de Deus é honrado pelo Deus que estabeleceu os princípios. Quem quebra os princípios que Deus estabelece é quebrado
por aqueles princípios lá que ele está quebrando. Isso é fatal. Abraão quebrou princípios. Foi lá, se deitou com Agar, fez filho, saiu mentindo, teve que despedir a mulher e a criança, sendo que eles iam morrer no deserto. Então, todos os personagens bíblicos que entraram pela poligamia se deram mal. Alguém aqui lembra quem foi o primeiro polígamo da Bíblia? O descendente de Caim, o Lameque, né? Irmãos, o camarada arrumou 2 esposas. Descendente de Caim. Ó descendência. Descendência de alguém perverso. Então essa história de mais do que uma esposa já é velha desde lá das primeiras famílias e sempre deu ruim. Casamentos mistos, já falamos, pessoas de religiões distintas. E por fim, a ideia do casamento endogâmico, que era o que, irmãos? O casamento entre pessoas de familiares próximos. Lembram lá, e aí tem a lei do levirato. Lembra do Boaz que redimiu Ruth? Casou-se com ela porque o outro parente não quis a responsabilidade de cuidar de Ruth, de Noemi. Então Boaz fez isso. Isso é um casamento endogâmico, dentro ali do parentesco. E o que Boaz fez foi cumprir a lei do levirato. O parente mais próximo não quer casar? Não. Então eu pago o dote e caso com ela. Então isso também era algo do período bíblico e da cultura bíblica. Amém, irmãos? Vou acelerar para nós fecharmos. Relacionamentos e problemas familiares. Poligamia, já falamos. A viuvez, no caso de mulheres que não tinham filhos, o irmão mais velho do falecido casava-se. Irmão Micael, quando tinha filhos, então era a responsabilidade dos filhos cuidar da viúva. O divórcio e a infidelidade conjugal, irmãos, quando é que acontecia o divórcio? Já comentei aqui, quando a mulher mentia a respeito do seu estado de pureza, o camarada poderia divorciar-se dela. Por quê? Ela estava cometendo uma infidelidade ali no casamento. E em casos de traição, em casos do pecado de adultério, a Bíblia mostra que existia os divórcios muitas vezes nesse caso. O que Jesus falou sobre isso? Que Moisés permitiu a carta de divórcio por conta da dureza do coração do homem. A dificuldade de liberar perdão em situações como essa. E aqui, irmãos, o nosso objetivo não é fazer uma exegese do texto, não é falar sobre esse assunto diretamente, de novo casamento, se pode, se não pode, o que a Bíblia... Por quê? Nós gastaríamos a aula inteira falando sobre isso. A aula toda. O foco nosso aqui é a questão cultural. E na cultura da época, os homens judeus, sem vergonha, boa parte deles, aproveitava essas deixas e mandava as mulheres embora por qualquer coisa. Não gostei da tua comida, faz uma carta de divórcio, fala que a mulher é impura e põe para correr. Por isso que Jesus condenou eles quando eles foram falar do divórcio. Porque no período de Jesus, os homens judeus viviam fazendo isso. Queria casar de novo, mas não queria ter 2 esposas. O que eles faziam? Mandavam uma carta de divórcio, entregava para o juiz da cidade. Tô dispensando a fulana aí porque ela é impura. Nada disso. Era só porque ele não queria mais ela. Nos ditados de hoje, engordou um pouquinho, envelheceu, interessou em outra, e aí fazia isso. Infelizmente. Por isso que Jesus foi duro com eles. E a questão da infertilidade, irmãos. Muitos homens contraíram novas mulheres, tiveram outros casamentos. Por exemplo, o Eucana, marido de Ana, casou-se com Penina, porque Ana não gerava filhos. Agora, será que essa era a vontade de Deus para se resolver o problema da infertilidade? A Bíblia diz que Isaac orou, se não me falha a memória, mais de 20 anos por Rebeca, e ela era estéril, e Deus abriu a madre dela. Então, não era a vontade de Deus que o camarada fosse atrás de outra
nem para gerar filhos. Irmão Micael, mas existiu. Deus tolerou. Deus foi suportando. Mas não era o propósito da criação de Deus. E por fim, irmãos, nós terminamos com o papel social da mulher em Israel. Nós já vimos que desde o período do Jardim do Éden, a mulher foi criada por Deus para ser bênção, para estar junto do homem. O que é que aconteceu no decorrer dos anos? A perspectiva da lei foi alterada pela interpretação dos rabinos. E aí a mulher caiu em um descrédito absurdo. A mulher caiu em um descrédito tão severo que as leis dos judeus diziam, as tradições, que se um homem ensinasse alguma coisa da lei para uma mulher, ele estava pecando e que era melhor ensinar um cachorro do que uma mulher. Isso está nos escritos rabínicos, na tradição judaica antiga. É melhor ensinar a lei a um cão, que para os judeus já é um animal impuro, do que para uma mulher. E isso nunca esteve escrito na Bíblia. Foi falsa interpretação da lei que eles fizeram. E aí Jesus vem, né? Jesus é terrível, Jesus é maravilhoso. Porque aí Jesus vem quebrando isso. Quem é que sustentava o ministério de Jesus e dos apóstolos? As mulheres. Quem foi a primeira testemunha da ressurreição de Jesus? Uma mulher. E Jesus disse para uma mulher: vai dizer para os meus discípulos e para Pedro que eu ressuscitei. Depois nós vemos em Atos várias mulheres servindo a igreja, cooperando ali com os apóstolos, cooperando com o crescimento da igreja, fazendo ali o seu papel, tanto de esposa quanto de mãe, de mulher sábia, de auxiliadora, de adjutora, estando junto e servindo junto com as suas famílias. Então, graças a Deus, o Novo Testamento deu uma realinhada aí na questão das mulheres. Irmão Micael, e hoje nós temos o feminismo, esse movimento de mulheres aí que não precisa de homem para nada. Você mulher, não tenha filhos, vai acabar com o seu corpo. O feminismo usa muito esse slogan. Você vai destruir o seu corpo tendo filhos. Que negócio de cuidar de casa, onde já se viu? Irmãos, isso aí é um extremo que não tem nada a ver com a Bíblia, com o Evangelho, nada a ver. A Bíblia é muito clara que a mulher pode ser esposa, pode ser mãe, pode ser auxiliadora, pode ser aquela que cuida, que zela, pode ser aquela que está junto aos filhos, pode ser, à luz de Provérbios 31, empreendedora, alguém ali que coopera para o crescimento da casa e da família em todos os aspectos. E graças a Deus que nós temos a Bíblia como norma de vida para nós. Porque se nós estivéssemos aí dentro dessas ideologias, só Deus sabe o que seria de nós. Os filmes, né? Esse da Barbie, eles deixam claro isso no filme, que a mulher não precisa de pai da criança. Exatamente. Infelizmente. O que é, irmãos? Nós vamos ver muito isso aqui. Nós estamos vendo a cultura bíblica. E aquilo que é cultura bíblica de verdade, o mundo e o inimigo, Satanás, porque o mundo jaz no maligno, coopera contra a cultura e os padrões da palavra de Deus. Cabe a nós, como igreja, resistirmos firmes na fé que uma vez foi dada a nós, conforme Judas 1, versículo 3. Amém? Deus abençoe. Vamos estar de pé para nós orarmos. Irmão Fábio, vê para mim se travou, por favor, querido. Travou? Irmãos, Deus abençoe